Estremecer de alegria, fiquei suspenso pensando, e o velho ainda dizia: um transporte é seu cavalo, o som de chuca é seu guia. Na terra mais descambrosa, remexo de cima a baixo, na vaca de bezerro novo, por mais escondido eu acho, e pelo jeito do ubre, sei que a cria é fêmea ou macho. Ei, vaqueira massa! Este foi o último enterro a contar pontos no sinistro saldo de mortes das famílias Alencar e Sampaio. O morto é José Aires de Alencar, o Zito, prefeito de Exu, assassinado em 12 de maio deste ano. Em 1949, Zito Alencar, então com 18 anos, foi o autor do primeiro assassinato do ciclo. Depois disso, fugiu para a Paraíba, onde até trocou de nome. Zito voltou há 2 anos para se candidatar e eleger prefeito. Não governou mais de 15 meses. Tombou na frente da farmácia São José, vítima de um pistoleiro. Ele despediu-se, o carro estava encostado aí em frente. Quando ele entrou no carro, foi ligando a chave, o pistoleiro chegou, atirou 2 tiros na cabeça. Nós 4 estávamos dentro da porta de lá, eu estava aqui na porta do passageiro. Quando ele deu 2 disparos, a hora que Deus passou esse tiro aqui, alvejou um dos rapazes que estava com a gente ainda dentro do carro. Fui atingido na hora que deram 2 tiros, um dos tiros varou a cabeça dele, caiu aqui, ainda bem que foi rapando aqui. O homem era profissional, sabia fazer o serviço, não foi alvejado com nenhum tiro. O senhor tentou atirar nele ainda? Tirei, dei 13 tiros. Dias depois, o pistoleiro foi identificado por Fernando Alencar. Era Gerson Lins, o Joinha, preso na cadeia de Juazeiro do Norte, no Ceará, onde gozava de um regime especial. Saía e entrava quando queria. Gerson Lins, você matou Zito Alencar? Sou acusado. Você foi mandado por alguém? Fui mandado por Sampaio Peixoto. Você recebeu quanto para isso? Recebi 30 para 2, eu recebi 15 e os 15 para ele dar lá o outro rapaz. Você acha conveniente matar para receber dinheiro? Não, senhora. Por que faz isso? Eu acredito que é uma sina, né? Mais tarde, Joinha desmentiu sua confissão, alegando ter sofrido torturas. Os filhos de Zito, contudo, já na noite do enterro, tinham outras preocupações. Ou vocês têm pretensões de vingar a morte dele? Bem, isso aí a gente não pode dizer assim, porque são coisas do momento, né? Mas Deus é que sabe o que é que a gente vai fazer. Vocês vão querer vingança? Vamos sim, queremos sim. Vamos querer vingança porque eu sei que ele não temia a morte. Temia a seca e a fome, era a única coisa que ele temia. Queremos vingança, sim. Você está de luto por quê? Porque meu irmão morreu. Quantos anos ele tinha? Meu irmão, 21 anos. Como é que ele morreu? Foram atirar no outro e pegou nele. Gorete era irmã de Hernani Araújo, amigo dos Alencar. No início de junho, Hernani e mais 3 jovens da numerosa família Saraiva, que é a base da oposição em Exu, passeavam de carro quando se aproximaram da fazenda de José Peixoto de Alencar. O filho deste, Dário, chefiava um grupo de familiares que defendia a propriedade contra um eventual ataque dos Sampaio. Eles reconheceram o carro e cerraram fogo contra a viatura, pela TL, e o resultado foi que saiu. O rapaz, o Hernando, saiu gravemente ferido, foi conduzido para o hospital de Uricuri e, em seguida, para Recife. Quer dizer, o tiro atingiu justamente o amigo daqueles que atiraram. O amigo que atiraram. Para isso eles socorreram, eles próprios. Logo em seguida, José Pinto Saraiva passeava de carro no centro de Exu com 2 filhos menores, quando foi atacado a tiros, mas escapou sem ferimentos. Os autores foram 2 rapazes que trabalham para os Alencar. José Pinto Saraiva negou-se a falar, fato comum em Exu, onde todos temem represálias.
Em agosto, novo atentado. Josier Sampaio Peixoto, líder dos Sampaio, vinha de carro de sua fazenda nos arredores de Exu. Foi atingido por 2 tiros. Operado, tem ainda dificuldades na fala e deverá ser submetido a nova cirurgia. Foram acusados do atentado Guilherme e José Augusto de Alencar, respectivamente filho e genro de Zito, que desapareceram da cidade imediatamente. No mesmo mês, José Ulisses de Alencar, secretário da prefeitura, viu-se em apuros na fatídica farmácia São José. Ele aí na porta, parado, conversando com a gente. Eles chegaram por trás dele, puxaram o revólver, atiraram. Aí ele saiu rolando, chegou aí e conseguiu ficar em pé, no pé dessa parede, no canto. Ficou todo perfurado a parede, sabe? Mas só pegou um tiro. Você acha que teve causa política? Eu acho que teve, porque os rapazes que atiraram em mim não tinham condições de possuir arma. Nesse clima, os festejos tradicionais no dia 7 de setembro restringiram-se ao mínimo. Não houve sequer desfile na sede do município, mas houve no distrito de Timorante. Já não existe a imagem de um país subdesenvolvido. Nas indústrias, nossas estradas, nossos centros de artes e cultura, nosso progresso na comunicação e nos transportes, nos garante uma posição de prestígio. A paisagem do Nordeste, e especialmente a de Pernambuco, é o retrato de um povo forte e cheio de entusiasmo pelo futuro. Portanto, caros jovens de Timorante, não gastai o vosso tempo com coisas supérfluas. No dia seguinte, para comemorar a fundação do município, houve um jogo de futebol, uma missa campal e um baile. O primeiro baile nos últimos 4 meses. O Exu se dividiu, mas o povo pequeno sempre esteve unido. É preciso que olhemos para esse povo que, esquecido pelos homens públicos, eu nunca vi um homem público da minha terra citar o nome povo. Será que eles não sabem o que é povo? Dias depois, o carro de Antônio Saraiva capotou numa estrada próxima de Exu. Antônio afirma que o acidente resultou de atentado a tiros. No dia seguinte, enfim, aconteceu um atentado sem nenhuma conotação política, quando um jovem fazia suas necessidades fisiológicas no muro de um terreno baldio. Não houve feridos.
O autor dos disparos é filho do oficial de justiça de Exu. Cerca de 20 horas, nós estávamos na delegacia e ouvimos disparos. Corremos em direção a Fundo Estampido. Chegamos aqui, estava a rua cheia de gente. Aí eu em casa assisti a televisão, né? Assisti a novela, quando dava mamãe, estão atirando na rua. Eu digo, tão nada, Bárbara está. As meninas, eu disse que eu não sei como era que ele ia. Aí encontrei a minha irmã e duas sobrinhas assim já no caminho, já perto lá de casa. Não foi com Zé Ari, não foi com Zé Ari, não. Eu digo, foi a Rasa do Meio, praga dos infernos. Foi com ele e vocês estão me negando. Onde é que estão os tiros? Os tiros são este, aqui, por esses 4 tiros. Aí a polícia fica tudo assim, eu... Zé Ari, pelo amor de Deus, não, Preta, não foi comigo, não. Calma, Preta, eu tô aqui. E Bárbara, eu quero papai, eu dou no meu coração. Enquanto isso, José Peixoto de Alencar, líder da família, vive entrincheirado em sua fazenda. Para falar com ele, foi necessário entregar a direção do carro de reportagem a Fernando Alencar. Você não quer dizer nada, não? Não quero falar. Você não quer não falar? Tá certo. Vai. Depois de muita insistência, José Peixoto de Alencar resolveu falar. Fui seguramente informado que vou ser assassinado na minha fazenda por um grupo deles fardado com a farda de Pernambuco, fingindo policiais da minha cidade, para chegar aqui e me encontrar esperando por a polícia e me assassinar na minha fazenda junto com meus filhos. E com vaqueiro, peço providência nesse sentido, porque tenho que estar altamente prevenido nessa parte. Isso é bom mesmo dizer. Porque isso é um sacona. Chega, eu espero o delegado do Exu vir me fazer uma visita e bater um papo comigo, chega um grupo de soldados, que não são soldados realmente, mas com a farda de Pernambuco. Quem é que destaca? Você acha? Aí pronto. Aí o pau quebra aqui. Mata tudo, né? Porque eu estando esperando esse grupo mesmo, eles entram no tiro, é verdade. Mas se eu não tivesse... Os Alencar foram dos primeiros povoadores de Exu no século XVIII. Nos arredores da cidade nasceu Bárbara de Alencar, heroína da Revolução de 1817, no Crato. O tronco dos Alencar estendeu suas raízes pelo Ceará e dele descendem o escritor José de Alencar, o ex-presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e o ex-governador Miguel Arraes de Alencar. No último ano da monarquia, um Alencar tornou-se barão de Exu. Hoje o clã Alencar e gente ligada a ele são proprietários da maioria das terras de Exu. Os Sampaio chegaram há cerca de 60 anos. Dedicaram-se sobretudo ao comércio. São também uma família imensa, com ramos em Serrita, onde até hoje dominam a cidade, e no Recife, onde um de seus membros é o ex-governador Cide Sampaio. As duas famílias já eram dominantes no município há 50 anos. Mas só após a queda de Getúlio Vargas, a briga iria assumir tons trágicos. Com os novos partidos, os Sampaio entraram para o PSD e os Alencar para a UDN. Assim ficaram até 1958, quando a UDN lançou Cide Sampaio como candidato a governador. Imediatamente, os Alencar passaram para o PSD e os Sampaio para a UDN. Hoje, a Arena 1 representa os Sampaio e a Arena 2, os Alencar. As duas famílias estão de tal forma entrelaçadas por casamentos que não é fácil distinguir quem é quem em Exu. Por que o senhor foi batizado José Peixoto de Alencar e não Sampaio Peixoto? O meu avô me batizou apenas com o nome de meu pai, que era Peixoto de Alencar, e omitiu o nome de minha mãe, que é Sampaio Peixoto. E o senhor ficou com o nome diferente dos irmãos? Fiquei com o nome José Peixoto de Alencar. E quem mais está capaz de dizer sou eu, porque o tanto que eu sou de Alencar, sou de Sampaio. Eu não tenho uma gota de sangue mais de Sampaio do que de Alencar. Meu pai era Peixoto de Alencar e minha mãe é Sampaio Peixoto. Essa família Sampaio toda a vida teve
uma distinção em casamento com a nossa família. E de quando está existindo esses casamentos. Terezinha, a esposa de Zito, era filha do Sampaio. De um dos... Do irmão do que Zito matou. Do filho. Ela era filha dele. No jardim tem 2 primos legítimos meus, casados com uma Sampaio, sobrinha de Romãozinho que Zito matou. Eu tenho uma sobrinha casada com um filho de Romãozinho que Zito matou, Romãozinho. Eu tenho muitos meus amigos que estão ao meu lado. Eu tenho muito a ligar e fico ao lado da razão. Fico ao lado da verdade. A história criminosa começou num domingo de Ramos de 1949, quando morreram no mesmo dia e no mesmo lugar os 2 chefes locais, o coronel Romão Sampaio, também chamado seu Romãozinho, e o coronel Cincinato Sete de Alencar. Segundo José Ulisses de Alencar, Antoliano de Alencar acusara uma mulher casada, sua parente, de estar traindo o marido com Aristides Sampaio, filho de seu Romãozinho. Então, por causa desse boato, pegaram o Antoliano de Alencar no caminho da fazenda, amarraram, deram uma surra e fizeram engolir jornal molhado com urina. Então o Zito achou que era uma desmoralização para a família. Foi quando foi reclamado do seu Romãozinho e ele respondeu que já estava feito e não tinha jeito. Aí foi quando houve a morte. A luta começou somente por política. Não havia nenhum motivo aparente ou que se notasse na cidade, a não ser a política, a ânsia, o desejo do poder. No mesmo dia mataram o pai de Zito, na mesma hora. Ele veio, quando ouviu os tiros, correu da casa dele lá em direção onde o finado Romãozinho estava, que eram até compadres, e então ficou observando o outro morto. Foi quando o Aristides Sampaio mais Otacílio Pereira chegaram e mataram o seu pai de Zito. José Sampaio alega que salvou seu futuro arqui-inimigo quando outros tentaram completar a vingança. Agora, se o senhor perguntar, e você, por que salvou a vida no assassino do seu filho? Eu lhe respondo, é porque na hora que ele matou o meu filho, o filho do meu filho matou o pai dele. E eu considero injustiça as 2 mortes. Houve mais que 2 mortos. Francisco Sete de Alencar foi atingido na espinha e permanece até hoje paralítico, ligado ao mundo por um rádio de pilha e sempre vendo o horizonte de sua cama de inválido. Essa minha vida humilhada. Estou com a vida humilhada com essa doença, não tenho direito a nada. Hoje os 2 chefes mortos descansam em túmulos semelhantes, sem lápide, a 20 metros um do outro. Tá tudo aí, tá tudo aí. Coronel Romão. Coronel Romão tá aí? Ele tá aqui, nessa capela aí. E é dele. E o Coronel Sete naquela outra ali. Foram os primeiros, né, Zé? É, os primeiros cabeças, né? Após o assassinato de Romão em Cincinato, a paz aparentemente voltou a reinar em Exu. Apenas 7 anos depois houve a terceira morte. Juarez Alencar, irmão de Zito e filho de Cincinato, foi assassinado no Crato, Ceará, por Otacílio Pereira. Seguiu-se novo período sem violências, no qual os Alencar firmaram o seu domínio, que já tem mais de 24 anos. Muitos dos Sampaio, por motivos pessoais ou econômicos, mudaram-se para outras cidades, sobretudo Recife. Em 1965, Antônio Jailson Sampaio Peixoto foi assassinado em Exu pelos irmãos Aldísio e Canuto Alencar. O clima partiu daí, porque Antônio foi assassinado com 11 tiros pelas costas, um menino de 19 anos, sem nenhuma discussão, sem nenhum motivo, apenas por política, porque o Aldísio não tolerava o meu pai devido a ser Alencar e acompanhar o Sampaio. 2 anos depois, veio a vingança. Raimundo Canuto, irmão de Aldísio e Canuto, foi assassinado num clube por Jamilton Sampaio Peixoto. Houve um novo período sem crimes, até que em fevereiro de 72,
João Wagner de Alencar, filho de Raimundo Canuto, foi morto por Romeu Soares de Oliveira. Romeu, mais tarde, foi acusado do assassinato de uma professora no Recife, numa questão ligada a contrabando. Logo depois, o pai de Romeu, José Sampaio de Oliveira, tabelião, sofreu um atentado do qual escapou ileso. Os autores eram menores de idade. José Sampaio retirou-se mais tarde para Serrita, reduto de um ramo dos Sampaio. Em junho de 72, morreu Adalto de Alencar, filho adotivo de Antoliano, numa tocaia na estrada. Em setembro, Janilton Sampaio Peixoto, irmão de Antônio Jailson, foi assassinado no restaurante Palhoça do Melo, hoje a Palhoça, no Recife. Os assassinos foram Luiz Alberto e Antônio Jaques Aires de Alencar. Está eu sentada aqui, meu esposo aqui, o mais velho, o menino de 10 anos, na minha frente, e esse tinha 7 anos do meu lado, né? Então, para vestir aqueles dois homens bem diferentes, barbados, cabeludos, sabe? E quando eu me virei assim, disse, que homens estranhos. Quando eu fui dizendo assim, meu esposo foi olhando para mim, aí disse, nega, tem um pente aí para pentear meu cabelo? Simplesmente, sem nem pensar em morte, nem vingança, nem nada, né? Que ele não esperava. Quando ele olhou assim para eles se queimaram. Sentado mesmo lá, começaram a atirar tudinho. O primeiro tiro que pegou nele, foi aqui na fonte, foi fatal logo. Então, o impulso da bala, ele pulou na frente da Palhoça. Aí ele tombou lá, emborcado assim, os meninos caíram em cima dele chorando, muito sangue, sabe, hemorragia interna e externa. Aí eu olhei assim, quando eu peguei, estava morto. Quer dizer que morreu barbaramente e ainda hoje está impune esse crime, porque eles têm prisão preventiva, mas vivem aqui em Recife direto. Em seguida, 2 Alencar sofreram atentados. José Aldísio, no Recife, e Zito, na Paraíba. Os 2 ficaram gravemente feridos, mas se recuperaram. Foi então que, em 15 de outubro de 72, as 2 famílias assinaram um acordo de honra em Garanhuns, promovido pelo coronel Ivo Barbosa, hoje chefe da 4ª Seção do 4º Exército. O acordo, embora perante Deus e invocando o querido padre Cícero, ficou sendo mesmo um pedaço de papel. É um curioso documento em que se citam os nomes dos assassinos, proibindo-os de transitar por Exu, mas nada se fala sobre a prisão deles. Num dos itens do acordo, as 2 famílias se comprometiam a não participar de campanhas políticas, nem ser ou ter candidatos a cargos eletivos. Em consequência, um primo de Luiz Gonzaga, Antônio Bento, foi eleito como candidato único a prefeito. Mas 2 membros do clã Alencar se elegeram vereadores. Depois do acordo feito, poucos dias depois, foi retirado o destacamento de Exu. Ficaram 3 soldados. Com mais poucos dias, veio um dos Sampaio e ficou bebendo cachaça no Exu e atirando isso e aquilo outro. E o meu sobrinho, Raimundo Aires de Alencar, que era o prefeito, foi a Garanhuns ter um entendimento com o coronel Ivo, né? Lá ele não estava. Estava o substituto, mas não adiantou nada. E Ioiô volta. Com 3 ou 4 dias foi assassinado aí no unidade por um deles. Eu não sei nem como comece a falar, né? Porque sempre isso me comove muito. No dia 17 de janeiro de 73, a saída da prefeitura, às 12h30, entre a prefeitura e a matriz, foi atingido, atacado por 2 pistoleiros, caindo, gravemente ferido. E depois, os mandantes vieram num carro e, não satisfeitos ainda, desceram do carro e atiraram na cabeça. O prefeito Raimundo de Alencar, o Ioiô, foi assassinado por 5 homens. 3 fugiram da cadeia. Um conseguiu habeas corpus e o 5º nem foi preso. O crime não foi julgado até hoje, mais de 5 anos depois. 2 dos acusados são Vital Sampaio Peixoto e Chico Sampaio. Nos 4 anos que se seguiram, houve paz, graças provavelmente à neutralidade do prefeito Antônio Bento.
Hoje ele recusa-se a opinar sobre a briga, também temendo represálias. Com a volta de Zito Alencar e sua eleição, tudo prenunciava novas violências. Antes da morte do próprio prefeito, houve 2 mortes no ano passado. José I. Sampaio, assassinado por Dedé, homem que trabalhava para Zito. E Carloto Peixoto Filho, morto por Dário Peixoto de Alencar, o senhor. Hoje, quase nenhum Sampaio militante reside na cidade de Exu, embora Josias Sampaio tenha no município uma fazenda. Os Sampaio, contudo, mesmo morando fora de Exu, apoiam firmemente os Saraiva. O chefe destes, Wilson Saraiva, coletor, fugiu para o Recife logo após a morte de Zito para evitar uma vingança cujos braços são múltiplos. Nossa Senhora, Mãe de... Na cidade tida como maldita, a cadeia está vazia. Depois de tantos assassinatos e atentados, a justiça pode anotar apenas uma condenação. A dos 2 assassinos de Antônio Jailson Sampaio Peixoto, condenados a 10 anos de cadeia, num julgamento realizado na cidade de Arco Verde, longe de Exu, e libertados após cumprirem metade da pena. A cadeia está vazia há tempo. Cheguei aqui há 4 meses, encontrei-a vazia. E durante esses 4 meses não foi ninguém preso aqui. Como é que o senhor explica isso, falando tanto que Exu é violento? Exu realmente é violento, mas em parte, né? É como ele dizia, as brigas aqui são de alto nível. Os pobres não brigam. Né? Por isso a cadeia está vazia. O senhor tem quantos anos de polícia militar? 28. O senhor já encontrou alguma cidade com cadeia vazia? A primeira foi esta. O índice criminal aqui é muito baixo. É muito baixo. Baixíssimo. Durante esse período que eu exerço o Ministério Público aqui, eu não funcionei em nenhum crime de sedução, furto, 2 e latrocínio nenhum. Durante 7 anos. Durante 7 anos. E homicídio mesmo é uma média de 4, 5 por ano. Aliás, eu achei estranho, depois que comecei a funcionar nos processos aqui na comarca, e verifiquei que os presidiários desses crimes que têm vinculação de ordem política e familiar, todos se evadiram da cadeia. São muitos? Muitos. A tendência natural é absoluta. Pelo menos aqui já fiz uns 9 júris aqui, não houve uma condenação. Há um promotor efetivo, mas que está à disposição da Secretaria da Justiça como assessor. Quer dizer que há 7 anos que tem um promotor que só vem um dia por semana porque acumula, é isso? Que acumula. Ora, é verdade que tanto juízes como promotores não gostariam muito de ser designados para Exu? É verdade. Por que motivo? Porque a cidade tem esse problema de ordem pessoal das famílias e cada funcionário público, cada magistrado qualquer, gosta de trabalhar em clima de tranquilidade, de paz. O senhor gostou de ser nomeado para cá? Não, eu não gostei, como acho que ninguém gostaria de vir para aqui. O problema de terra aí fica com atenção, não pode se dormir tranquilo. Qualquer estampido que o senhor pensa que é tiro. Para você ver, certo dia eu estava almoçando e caiu uma tábua lá no quintal. Eu estava de bermuda e fui logo com a mão assim, a pancada da tábua. Eu pensando que fosse um tiro e que eu estivesse aqui em Exu. Eu estava em Oricuri. É verdade que o prefeito está doente? Ele esteve, mas já está bem melhor. Ele teve uma crise de nervos, mas já está bem melhor. Isso foi quando? Logo após que ele assumiu, uns 15 dias depois. Quando é 6 horas, a rua se fecha toda. Ninguém fica na rua. Não pode sair fora com medo de morrer. A pessoa começa a acabou-se. Mas é só lá. Aqui não tem nada. Aqui não tem inimizade. Ainda bom que tem essa bondade, que não tem inimizade, né? A melhor terra que nós temos, o melhor município é Exu. Exu é bom de água, muita água boa, né? É briga de família. É que nos atrapalha a gente, o povo fica com medo. Quando dá uma coisa dessa, o povo vai à feira, a feira fica fraca. Agora não? Não, o povo até se acostumaram já. O povo já acostuma com essas coisas. O que você acha dessa briga aí? Ah, isso aí...
Isso aí ninguém pode nem dizer que nós somos pobres, ninguém entende como é, né? Briga não. Ninguém entende como é a briga deles aí. O pobre fora do rico tá melhor, né? É. Acaba não Mas não podemos entender. O pobre não atende. Mas pobre fica... O pobre não lá, atinge o pobre assim, o que tiver no meio dele. Servindo de pistoleiro, guarda-costa dele. Como é que é? Se prejudica assim o pobre, que anda servindo de pistoleiro, guardando nas costas de um deles. Aí aquele abacaxi, quando vem pro rico, às vezes vem pro pobre também. Aqui não tem emprego, né? Não tem indústria, não tem nada aqui, né? Aí se cria o pessoal tudo assim.